Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Efésios. Efésios 2. Amém? Amém ou não amém? Efésios 2, nós faremos a leitura dos 10 primeiros versículos de uma forma responsiva. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça que sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Glórias ao nome do Senhor. Eu vou repetir junto com os irmãos mais uma vez o versículo 8. Porque pela sua graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Sou
fizeste a mim. A mim. Amém. Que graça maravilhosa. Como nós lemos há pouco no versículo bíblico, a abundante graça do Senhor, ela cobre as nossas vidas. E Deus sempre tem um plano perfeito para cada um de nós. Mas por que tamanha graça? Porque Ele resolveu fazer esse favor por nós. Porque Ele nos ama, gente. É porque Ele ama a cada um de nós aqui. Mesmo que as pessoas ao nosso redor não nos amem, não nos queiram bem, mas Deus quer bem a sua vida. Estrelas, eu sei que está.
Enquanto cantamos esse hino, nós podemos ofertar aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor.
Nesse momento, nós iremos agradecer aos dízimos e ofertas com nossa irmã Maria Esther. Oremos. Senhor, muito obrigada por podermos estar reunidos na Tua presença, Senhor, para ouvir da Tua palavra, ouvir do Teu amor. Obrigada por todos os dízimos e ofertas depositados aqui. Abençoa todas as pessoas que puderam depositar e supre as necessidades daquela que não puderam, Senhor. O Senhor sabe o que se passa na vida de cada um, o que se passa em cada casa, Senhor. Visita cada lar. Neste momento, abençoa todas as pessoas que estão aqui. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. (8 de março, comemoramos o nosso Dia Mulheres. Glória a Deus. Amém. Tivemos a oportunidade de celebrar, sermos reconhecidas e sermos valorizadas também nesse dia. E quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que depois que Jesus fez a sua criação, ele viu que ainda precisava criar mais alguém, e foi a mulher. E mesmo ele sabendo, mesmo ele dizendo, diante de toda a sua criação, ele disse, e o que o Senhor viu que ele fez foi bom. E ainda assim, ele ainda criou as mulheres. Que bênção! Somos insubstituíveis. E nenhuma ideologia vai ser contra isso, porque nós sabemos que o Senhor tem propósito na criação do homem e da mulher. Amém? E eu queria, neste momento, virão algumas irmãs aqui representar a cada um a sua fase, cada um a sua geração, e vai falar um versículo, e nós seremos representadas aqui. Eu queria chamar primeiro a Julinha, representando. Pode ficar aqui, Julinha. A Ila, me ajuda com o microfone. Quero chamar a Ítala Maiane e a filha Riane, representando cada fase, cada geração. Quero chamar também Yasmin, Maria Carolina, pode vir aqui, nossa irmã Edna, com a sua mãe, Adeilda, a ideia de trazer cada uma com a sua idade e a gente ser representada aqui. E também, ontem eu conheci uma irmã, ela é a nossa irmã missionária Decla, e para mim foi impressionante conhecê-la, ela com 104 anos, com a alegria que ela contava para os adolescentes e jovens que estavam ali, e foi uma oportunidade de ver mais uma geração. Várias gerações em uma pessoa, mas também representar. A irmã foi a missionária, uma das fundadoras das igrejas cristãs aqui no Vale, a irmã Decla com seu esposo, e foi rico. Para mim foi emocionante estar perto, e é emocionante estar perto de várias mulheres aqui, cada uma com o seu jeitinho, com a sua idade, com a sua fase. E nós somos maravilhosas, insubstituíveis. E o Senhor tem propósito em cada um de nós. Cada uma tem algo a falar.
Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Lucas 1:45. Mulher, você é uma flor cuidada e regada por Deus. Cada mulher é única, mas juntas formam o belo mosaico de bravura. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Provérbio 31:25. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6:13. Amém? E eu queria convidar a igreja a dar uma salva de palmas para as mulheres guerreiras que somos, amém? E o Senhor usa cada uma do seu jeitinho. Glória a Deus por isso. Amém? Convido a irmã Ritinha em seguida, após as irmãs descerem aqui. Boa noite. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu estou aqui também para reforçar uma pequena homenagem ao Dia da Mulher. Daniela da Hora é nossa irmã em Cristo e ela desejaria estar aqui nesse momento, pois ela que me pediu para trazer um versículo e no final do culto distribuir uma singela lembrança a cada mulher. O versículo está em Provérbios 31:29. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Olhe como o Senhor é maravilhoso. É singular para cada um de nós, cada mulher supera, né? Se supera. Então, cada um de nós somos vencedoras, porque Cristo nos fez vencedoras. Então, mulheres, sintam-se vencedoras, brilhantes, excelentes em tudo que vocês façam, porque Deus está com vocês a cada dia, em cada minuto. Deus está com cada um de nós. Quando você olha as rosas, as flores, quem mais gosta de rosas? Quem mais gosta? É homem ou é mulher? Mulher. Porque Deus é tão precioso que sempre lembrou com carinho das mulheres, o que mais faz a gente feliz. Se nós estivermos triste e alguém der uma rosa, até uma mensagem que chega com a rosa nos deixa feliz. Então, a nossa força de mulher também é muito sensível a se alegrar com pequenos gestos. E aos homens eu darei um conselho: zele de cada mulher que tem perto de você. Seja sua mãe, seja sua irmã, seja sua tia, seja sua esposa. Cada um de vocês, homens, é responsável por fazer uma mulher feliz. Então, medite nisso. E Daniela se sentiria muito feliz, como ela disse, que é de coração a homenagem que ela vem trazer para cada um de vocês. Então, sinta-se abraçadas por ela, viu? Amém. Convido o João, que nós vamos cantar uma canção. Graça e paz, igreja. Essa música que nós vamos cantar, ela fala sobre o poder que há no nome de Jesus e como nós podemos declarar o nome dele sobre todas as coisas. E as homenagens aqui direcionadas às mulheres, eu lembrei do grupo Débora, né, que são as mães que oram pelos jovens, pelos seus filhos e clamam a Deus por eles. Então, que nós possamos tomar nesse dia essas mulheres como exemplo de que nós precisamos
clamar e declarar o nome de Jesus sobre todas as coisas. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. É cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda
toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Escuridão, Ele vai trazer sua luz sobre sua família. Clama o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Clame o nome de Jesus. É o único motivo para a gente trazer a paz e a solução para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Pastor. Ministério de Louvor, na verdade. Desculpa. Continuar louvando o nome do Senhor, todos de pé, mais uma vez. Nós aprendemos essa música domingo passado e nesse domingo nós vamos repeti-la, essa linda oração. Vinho e pão. no nome forte
É o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado pra te vir na glória do Senhor em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. O pastor está com a palavra, todos podem tomar os seus assentos. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 19. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, de número 19. Vamos nos colocarmos de pé mais uma vez para lermos a palavra santa do nosso Deus, do nosso Pai. Primeiro livro da Bíblia Santa, Gênesis, capítulo 19. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, vamos ler de forma responsiva. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, nós queremos ter relações com eles. E ele lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta.
Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo depressa: leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mais uma vez, o versículo de número 26. Podeis assentar, meus queridos. Durante o ano inteiro, nós pregamos aqui sempre acerca do amor, do favor, da bondade de Deus, da ação de Deus, da misericórdia de Deus. Quem aqui está conosco, congregando, sabe que é assim e que durante o ano inteiro nós falamos das misericórdias do Senhor, das chances que Deus nos dá, mas na noite de hoje será diferente. Eu selecionei 7 histórias na Bíblia Sagrada a respeito do juízo de Deus. É muito bom ouvir falar de um Deus de amor, de seu perdão, de sua misericórdia, da quantidade de chances que Ele nos dá. Nós que estamos aqui recebemos quantas oportunidades de Deus, quantas vezes Deus nos deu 2ª, 3ª, 4ª, 5ª chance, e nós desfrutamos das chances que Deus nos dá. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justiça. E são características, são atributos da personalidade de Deus que não se conflituam em momento algum. Da mesma
forma que Deus está disposto a nos perdoar, está disposto a nos levantar, o seu lado, a sua justiça também está pronta para nos julgar. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que Deus se decepcionou com a humanidade ao ponto de encontrar em um homem chamado Noé integridade, sinceridade, e comissionar este homem chamado Noé para que ele construísse um navio e convidasse pessoas para entrar dentro desse navio, bem como a sua família e como um par de cada um dos animais que ele tinha à sua disposição. Nós que conhecemos a história, sabemos que as pessoas zombavam de Noé, riam de Noé, e Noé conseguiu então levar para dentro daquela arca seus 3 filhos, as esposas dos seus 3 filhos, a sua própria esposa, 8 pessoas, mais os animais que ele conseguiu colocar dentro daquele navio, daquela arca. E Deus então executou juízo sobre a humanidade, trazendo um grandíssimo dilúvio. A Bíblia Santa diz que era água por baixo, que Deus abriu as comportas das águas, de modo que subia água por baixo e chovia água de cima para baixo durante 40 dias, durante 40 noites, e as águas dominaram a terra, cobriram as montanhas e permaneceu assim por 150 dias depois dos 40 de dilúvio, 40 de chuva. De modo que aquela geração foi toda perdida, a não ser aquelas 8 pessoas que deram ouvidos a este homem chamado Noé e entraram assim na arca e tiveram as suas vidas salvas. Observem, Deus deu a sua revelação a este homem chamado Noé. Pessoas ouviram e pessoas não ouviram. E diante daquelas pessoas que ouviram, elas foram salvas, e as que não ouviram pereceram, morreram afogadas. Talvez quando as águas começaram a subir, eles foram lá na arca, bateram, abre, abre. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus havia fechado a arca por fora, de modo que Noé, nem querendo pela parte de dentro, teria condições de abrir a arca. Quantas pessoas morreram? A Bíblia não diz, só diz a quantidade dos que se salvaram, porque todos os outros morreram diante da execução do juízo de Deus. Deus é bom, Deus perdoa, mas Deus também é justo. No texto que nós acabamos de ler nesta noite, no tempo de Abraão, tinha um sobrinho chamado de Ló, e Abraão um dia mandou que Ló pudesse escolher para que lado ele iria, porque não dava mais para os dois ficarem juntos, por conta da quantidade de bens de gado que os dois tinham, e os pastores deles estavam brigando, dizendo: esse camelo é meu, não, esse camelo é meu. O outro dizia: essa junta de boi é minha. O outro dizia: não, é minha. Então Abraão disse: olha, nós vamos ter que nos separar em paz, tranquilos. Você escolha para que lado você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha o caminho, olha o horizonte, escolhe lá que lugar que você vai. E a Bíblia Santa diz então que Ló olhou para uma terra que estava bonita, verde, com muita grama, com bastante probabilidade de semeadura, de colheita, de pasto para o gado, e ele vai bater numa cidade chamada Sodoma, que ficava do lado de uma outra cidade chamada Gomorra. No capítulo de número 19 da Bíblia Sagrada, nós lemos que Deus envia 2 anjos dele para executar um juízo sobre essas 2 cidades.
Os anjos disseram que a perversão daquele povo, a perversidade naquela cidade era tão grande que Deus enviou aqueles anjos para que pudesse ordenar que viesse fogo sobre aquela cidade e todo mundo daquela cidade morresse. No capítulo anterior, em Gênesis 18, nós lemos que Abraão, tio de Ló, pergunta para Deus: Senhor, o Senhor destruiria uma cidade que houvesse 50 justos? E Deus diz: não, Abraão, uma cidade com 50 justos eu não destruiria. Senhor, não se chateie comigo, se nessa cidade houvesse 40 justos, o Senhor destruiria? E Deus disse: não, com 40 justos eu não destruiria, com 30, com 20, com 10. E Abraão sai de 50 para chegar em 10, e Deus de novo responde: não, se naquela cidade houver pelo menos 10 pessoas íntegras, direitas, justas, eu não destruiria esta cidade. E os 2 anjos vão até a casa de Ló. No texto que nós acabamos de ler, nos versículos de número 4 e o versículo de número 5, a Bíblia Sagrada nos mostra que os 2 anjos foram convidados por Ló para se hospedarem, para dormir na casa deles, na casa dele. E quando os anjos entraram, é curioso observar que na teologia bíblica um anjo ele não tem sexo. Um anjo ele é um ser assexuado que não pode ser denominado nem como homem nem como mulher. Mas todas as pessoas que avistaram em algum momento a figura de um anjo falam de um varão, tratam no masculino como se fossem homens. E a Bíblia Sagrada diz que quando Ló recebe os anjos dentro de sua casa, ainda na madrugada, antes deles começarem a dormir, cercam a casa de Ló, homens velhos, jovens e mais jovens, e eles têm uma proposta curiosa, uma ordem que eles querem dar para Ló. Não sei se você prestou atenção, estão nos versículos 4 e nos versículos 5. Nós vimos os varões que entraram em tua casa, traze-os para fora, manda-os para fora, que nós queremos ter relações sexuais com eles. Olha quem era Sodoma. A proposta, a ordem que aqueles homens cercaram a casa de Ló para lhes dar: nós queremos ter relações com estes homens que estão dentro da sua casa. Gênesis capítulo 19, versículos 4 e versículo de número 5. E então eles empurram, Ló oferece as suas filhas, os homens não querem, eles querem os anjos, e empurram Ló. Quando os anjos cegam todos que ali estavam, e eles puxam Ló para dentro e manda que Ló, filhas, esposa e quem mais ele quisesse avisar, haviam 2 genros que iam casar com as filhas dele, eles avisam: fujam, saiam daqui, que o juízo chegou dessa cidade, senão vocês morrerão também. Os genros não ouviram, não acreditaram no que ele dizia. Sai Ló, a esposa e as suas filhas. E aí, no idioma internacional e também no português, cria-se uma nova palavra, a palavra sodomia ou sodomita. Se você for no dicionário em português e colocar lá sodomia ou sodomita, ou o que é essa tal de sodomia, a partir dessa cidade bíblica, os dicionários mundiais atribuem a palavra sodomia para um homem que tem relação com outro homem. E aí tem se cunhado esse nome de sodomia e de sodomita. Por que foi que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Só por causa, por causa da sodomia? Muito provavelmente não. Por vários outros aspectos, como já tinha sido falado para Ló, mas também por esse aspecto. A Bíblia Sagrada diz que Deus mandou fogo do céu, de modo a acabar
com aquelas 2 cidades. E hoje a arqueologia encontrou alguns vestígios, mas Deus tinha dito para Abraão que a cidade seria destruída, de modo que não se encontraria mais o seu lugar. Foi difícil para a arqueologia encontrar essas 2 cidades, tentar precisar a localização delas, porque as cidades foram executadas pelo juízo de Deus. E olha que Abraão disse: Senhor, se tiver pelo menos 10 justos lá, o Senhor destrói. E Deus disse: não, eu não destruirei com 10. Quer dizer que nem 10 pessoas dignas do perdão, quando Deus diz: chega, parou, acabou, passou o tempo, não dá mais. O juízo de Deus vai ser executado. E essas 2 cidades foram executadas, e na Bíblia você vai encontrar várias pessoas, até Jesus, citando Sodoma e Gomorra, desde o Velho e do Novo Testamento, em toda a história, pessoas que citam. E se Jesus cita Sodoma e Gomorra, é porque é verdade, é porque elas existiram, é porque Deus executou o seu juízo naquelas 2 cidades. A Bíblia Sagrada, no livro de Levítico, no Velho Testamento, fala de 2 homens, eles eram irmãos, chamados Nadab e Abiú. Quem que é Nadab e Abiú? Eles são filhos de Arão. Arão é o primeiro sacerdote para o povo de Israel, instituído por Deus. Eles eram filhos direto do sacerdote principal, Arão. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus ordena a construção do tabernáculo, o lugar de adoração para Deus devia ter um lugar que era o Santo dos Santos, onde ficaria a Arca da Aliança com a tábua dos 10 mandamentos. Havia o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar dentro da tenda. Deus dá a largura, Deus dá o comprimento na Bíblia, Deus dá o tipo de madeira, Deus dá o tipo do tecido, Deus diz a cor, Deus diz o comprimento, a largura de todos os utensílios que haveria de se usar na casa do Senhor. Pois bem, dentro do altar de Deus havia um candelabro, e esse candelabro ele deveria permanecer 24 horas. Aquela lâmpada com 7 braços deveria permanecer acesa dentro do lugar santo por 24 horas o tempo todo. Moisés ordena a Arão que ficasse na frente do tabernáculo durante 7 dias, clamando a Deus que ele descesse fogo para acender a lâmpada. E ele fica durante 7 dias e o fogo não cai, não desce o fogo. Então ele chama Moisés, e Moisés vai clamar ao Senhor, e no 8º dia, então o fogo de Deus desce para acender. Esse fogo de Deus simbolizava a presença do Espírito Santo, e os sacerdotes tinham uma coisa chamada de incensário, que era queimado nos sacrifícios de oferta para Deus, mas estes incensários só podiam ser acesos com o fogo de dentro, o fogo que foi acendido por Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o filho do sacerdote Arão, no final do versículo do capítulo 10, vai dizer que provavelmente eles beberam. Chegaram de manhã, o fogo tinha apagado do incensário, e eles agora vão, riscam, fazem fogo e acendem o incensário. O fogo só poderia ser o de dentro. Um fogo que não fosse o de dentro, a Bíblia Sagrada chama de fogo estranho. É algo externo, é algo que vem de fora. Resultado, Deus fulminou, matou Nadab e Abiú, porque eles acenderam o incensário do tabernáculo para os sacrifícios de Deus com fogo externo,
com fogo estranho, fora do padrão, fora da ordem de Deus. Deus não os poupou e executou o juízo nos filhos do sacerdote Arão. Na Bíblia Sagrada, em Números, capítulo de número 16, de 32 a 35, conta a história de um homem chamado Corá. Imagina o povo de Israel escravizado no Egito 430 anos. Deus envia um homem chamado Moisés, que era hebreu, que era judeu, para falar com o faraó. Depois das 10 pragas, consegue tirar o povo, recebe 613 mandamentos, antes dos mandamentos, atravessam o Mar Vermelho, milagre das codornizes, as aves que vinham para eles todos os dias para comer, maná, água que vem da rocha, saída do Egito, travessia no mar, o mar se abre em 2 partes. Moisés lidera esse povo por 40 anos, mas no meio do caminho, uma pessoa, um homem de dentro da congregação, de dentro do povo de Israel, neto de Levi, da tribo dos levitas, ele começa a dizer no meio do povo: quem esse Moisés pensa que ele é? Por que somente ele é santo? Por que somente Deus só fala com esse Moisés? Por que nós temos que obedecer à liderança de Moisés? Quem foi que colocou ele aqui como líder? E isso vai fermentando no meio da congregação. E ele consegue juntar 250 pessoas contra Moisés. Eles querem confrontar, enfrentar a liderança daquele homem que indubitavelmente já tinha sido usado por Deus. O povo já tinha visto todo tipo de milagre. O povo sabia quem era Moisés, sabia como Moisés dava vida por aquele povo. A Bíblia Sagrada chega a dizer que não existiu na terra um homem mais manso do que Moisés. Mas alguém se levanta e diz: e Deus só fala por ele? Não, nós queremos profetizar também. E por que é que nós temos que obedecê-lo? E por que ele que é o líder? Porque ele é que diz quando a gente vai, porque ele é que diz quando a gente não vai, porque ele é que determina, porque ele que distribui os cargos. E junta aquela fermentação, aquele leve trás, aquela fofoca, aquela divisão, aquele grupinho, começa a juntar, e ele ainda consegue juntar 250 pessoas. E vão para Moisés, e Moisés fala com Deus, e Deus diz para Moisés assim: Moisés, diga ao povo de Israel que saia de perto desse povo, que eu vou executar o meu juízo sobre eles. Mas Senhor, Deus disse: saiam, que quem não sair vai pagar, quem estiver perto deles vai pagar também. E aí eles levantam-se contra Moisés. Moisés disse: vamos marcar uma reunião, tragam o incensário de vocês, tragam os representantes de vocês, para vocês falarem. Agora tem uma coisa: se a terra não se abrir e não consumir vocês, eu não sou o líder de vocês, Deus não tem negócio comigo. E quando eles chegam diante de Moisés, a Bíblia Sagrada diz que Deus abre o chão, abre a terra e consome 250 pessoas incitadas pela rebelião, pela insubmissão deste homem chamado Corá. 250. A terra abriu, eles caíram, a terra fechou e eles morreram. Por conta de um grupinho, por conta de uma fofoca, por conta de uma insubmissão, por conta de não saber quem era o seu pastor, por conta de não se submeter a uma liderança instituída por Deus e provada não apenas em um único momento, mas durante a história do êxodo, a história da saída do povo de Israel para a terra prometida. Todo mundo sabia contar algum milagre, algum sinal, alguma maravilha que tinha sido operada pelas mãos deste homem chamado Moisés.
e Deus executa o seu juízo. A terra abre, só mata os 250 e fecha. E o povo agora diz: Moisés é o nosso líder. Foi Deus que colocou ele aqui. A Bíblia Sagrada nos mostra, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. A arca da aliança do povo hebreu, do povo judeu, é sequestrada. A arca da aliança é um objeto feita de ouro maciço, de forma artística, e dentro dessa arca da aliança estavam 2 tábuas com os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, para que o povo de Israel pudesse ter essa arca, ter as tábuas de forma perpétua. Durante um período da história, dentro da arca da aliança, havia um pouco do maná que o povo de Israel comia no deserto. Havia o cajado do primeiro sacerdote de Arão, como símbolos da aliança. As tábuas, o cajado e o maná. Ninguém poderia tocar nessa arca. Somente os levitas tinham autorização para colocar varões em suas argolas, e quando a fumaça da presença de Deus levantava do acampamento, Deus estava dizendo para o povo de Israel sair dali e ir para outro lugar. Aí então iria se desmontar o tabernáculo, e somente os levitas não poderiam tocar, mas colocar os varões e carregar em 4 pessoas quando o povo de Israel se deslocava. Quando o povo de Israel é vencido numa batalha e a arca é feita refém, é sequestrada, o rei Davi manda então um exército para guerrear, manda que o exército pegue a arca de volta e leve para Jerusalém, e leve para o tabernáculo, que o templo ainda não havia sido construído, para que ela tivesse no lugar onde Deus planejava. E sabe o que é que eles fazem? Eles não leem a Bíblia. Tem gente que peca, que falha, porque não conhece os mandamentos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz em Oséias que o meu povo peca por falta de conhecimento, por ignorância. E olha que este povo não tinha quantas Bíblias nós temos condições de comprar, quantas Bíblias nós quisermos ter. Hoje nós temos condições de forma digital em quantos idiomas nós quisermos. E eles então varam a arca, mas não com os levitas, e colocam em um carro de boi e saem tocando, cantando, porque a arca ia agora de volta para o tabernáculo. No meio do caminho, o boi pisa num buraco, balança a carroça, a arca balança, começa a descer um homem chamado Uzá. Todo mundo conhece essa história. O que é que Uzá faz? Segura a arca para ela não cair. O que foi que Deus disse? Ninguém toca na arca. Existem judeus que dizem que às vezes, na hora do transporte, a arca levitava, gravitava sozinho. Aí é conversa para outra história. O homem vai e pega na arca. O que é que acontece com ele? Ele é fulminado, um raio. Ele morre. E a Bíblia Sagrada vai dizer mais à frente: naquela hora, Davi teve medo de Deus. Davi está no texto bíblico. Depois desse episódio, Davi ficou com medo do Eterno. Existem coisas que Deus disse que não é para fazer, mas tem gente que quer insistir, tem gente que quer dar um jeitinho, tem gente que acha que sabe mais do que Deus, tem gente que acha que Deus vai abrir uma exceção com você. E aquele homem foi fulminado.
E aí então Davi manda os escribas, os sacerdotes olharem para a Bíblia, lerem a Bíblia e mandar 4 levitas, 7 dias em consagração para não pecar, para varar a arca pela argola e eles carregarem do jeito certo somente a tribo de Levi. E segundo das Crônicas, capítulo 2, versículos 23 e 24, o profeta Eliseu desce para uma determinada cidade quando encontra um grupo de meninos gritando: careca, careca, vai embora da cidade, ei careca, vai embora careca. Na NVI estavam gritando: vai embora careca. A Bíblia diz que o profeta Eliseu olhou para aqueles meninos e os amaldiçoou em nome do Senhor, em nome do Eterno. E quando ele amaldiçoa aqueles meninos, aqueles adolescentes, saem do bosque 2 ursas. E as ursas despedaçam 42 meninos. 42 meninos. Mas pastor, será que os 42 estavam zombando? Será que os 42 mereciam morrer? Provavelmente não. Mas você sabe aquela história de quem anda com porcos, lavagem come? Você sabe aquela história que as más companhias corrompem os bons costumes? Quem não estava na brincadeira, quem não estava zombando, estava no lugar errado na hora errada. Estava andando com quem não devia andar. E aí vem o juízo de Deus. Nem sempre Deus nos dará segundas chances. Deus é justo. Deus executa o seu juízo. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Vejam quantas coisas de Deus nós estamos falando aqui. Profecia do dilúvio, confrontar uma liderança de Deus, trazer fogo estranho, tocar no que Deus disse que não era para tocar, zombar de um profeta de Deus, de um homem de Deus. É um déficit de educação, de conhecimento da Bíblia tão grande, que as pessoas querem tratar as coisas de Deus na brincadeira, de qualquer forma. Você que é pai, você que é mãe, se você não corrigir o seu filho, a sua filha em casa, ele vai ser corrigido na rua. Às vezes pelo professor, pela professora, e que bom que seja pelo professor, pela professora, mas muitas vezes pode ser pela polícia, pode ser por um juiz, pode ser por um delegado. Se você não corrige o seu filho dentro de casa, sua filha dentro de casa, ele vai ser corrigido na rua de alguma forma. Quando nós viemos para iniciar esta igreja, eu tinha 20 e poucos anos de idade. E as irmãs que já eram de igreja há muito tempo, com 70, 80 anos, me chamando: pastor, o senhor vai amanhã, o senhor vai para ali, o senhor vai para acolá, me chamando de senhor, me tratando de senhor, não por causa da minha idade, mas por causa do meu cargo, por causa do meu ministério, por causa da minha função. No idioma português existem modos de tratamento para todas as classes. Quando você fala com o policial, quando se fala com o juiz, quando se fala com o professor, quando se fala com o reitor.
Nos Estados Unidos, todo mundo chama os pastores de reverendo. Alguém que é digno de reverência. Por quê? Por causa da sua função. Aqui no Brasil, a igreja presbiteriana mantém isso. Eu tenho colegas pastores presbiterianos, quando eu vou falar, e aí, reverendo, como vai, meu querido? Estamos aqui, quando vem pregar algum aqui, estamos recebendo o reverendo fulano de tal. Existem modos de tratamento para se tratar com o pai, para se tratar com a mãe, para se tratar com os mais velhos. Só que nós vamos perdendo a reverência, nós vamos entrando na brincadeira em tudo. Deus executa o seu juízo. Eu posso passar o ano inteiro aqui pregando sobre a bondade de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia de Deus, mas a Bíblia está recheada de casos do juízo de Deus. Eu só vou citar aqui 7, que é para você dormir bem hoje à noite, para você não inculcar isso aí e ficar pensando antes de dormir. Eu só vou citar 7, mas existem muito mais. Como é que você fala com um homem casado? Como é que você fala com uma mulher casada? A Bíblia Sagrada diz que 2 ursas aparecem de repente. E elas rasgam 42 adolescentes. Está aí o texto. Vai marcando o texto. A Bíblia Sagrada, Atos capítulo 5, todo mundo conhece essa história. A primeira igreja, Jesus ressuscita, passa 40 dias com a igreja e volta para a casa do seu pai. A igreja, 40 dias depois, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja. Os apóstolos de Jesus começam a fazer sinais, curas, milagres, e as pessoas vão se convertendo e entrando e vindo para a igreja, de modo que os crentes esperavam a volta do Senhor Jesus o mais breve possível. E alguém pensava: por que é que eu vou ter terreno? Por que é que eu vou ter casa? Por que é que eu vou ter gado? Se eu quero ir para onde Jesus está, eu vou ficar aqui junto dos apóstolos, vou vender minha terra, vou vender meu gado, vou vender o que eu tenho e vou entregar aqui para os apóstolos, para a igreja. E a Bíblia diz que os primeiros cristãos entregavam tudo que tinha, e os apóstolos pegavam aquele dinheiro e repartiam com todos, e ninguém sentia falta de nada, ninguém tinha necessidade de nada. Quando abria uma jaca, tinha que todo mundo comer, na igreja primitiva. Se pegasse alguma coisa para um, tinha que pegar para todo mundo. E a Bíblia diz que ninguém sentia falta de absolutamente nada. Mas aí tinha um casal, Ananias e Safira. Eles tinham um campo, uma propriedade, venderam, estava no meio dos crentes, disse: não, nós vamos passar aqui por crente também. Nós vamos vender. Agora, aí imagina Ananias e Safira conversando: ô Safira, e se esse negócio não der certo? A gente vai entregar tudo para a igreja e vamos ficar sem nada. Vamos fazer o seguinte: nós vamos vender a terra por 100 e vamos entregar 50 para a igreja. 50 a gente fica. Se alguém perguntar, já sabe. Quanto foi que vendeu? Por 100. Não, Safira, 100 não, 50. 50, presta atenção. Por quanto foi que nós vendemos? 50. Vamos combinar aqui o discurso. Aí chega Ananias no culto, diante do apóstolo Pedro, o líder da igreja de Jesus, no poder do Espírito Santo, operando os milagres, e o povo entrando na igreja e se convertendo. Aí ele chega, ele viu um irmão, chega lá e entrega o que tinha, a outra irmã entrega o que tinha, o outro entrega o que tinha. Aí ele levanta e vai lá para Pedro e coloca no altar.
E Pedro pergunta: Ananias, quanto foi a venda da terra? Ele: 50. Está lá em Atos 5. Ananias, a terra não era tua. Você não precisava ter vendido. Depois que vendeu, o dinheiro não era teu. Porque você não ficou com tudo. Você não precisava se fingir de crente. Igreja não é lugar para fingimento. A terra era tua, cara. Você não precisava trazer nada. As pessoas estão trazendo porque elas creem. A gente não pediu para vocês trazerem. Você poderia ter ficado com tudo. 100% era seu. Agora, está vendo aqueles 2 homens lá em pé na porta? Ele disse: tô. Eles vão levar o teu caixão agora. Vão levar o teu esquife. E aí, Ananias cai morto na frente do apóstolo Pedro e na frente de toda a igreja. Os homens vêm, recolhem, levam ele para o sepultamento e a igreja está lá. 3 horas depois chega a esposa dele, Safira. Pedro diz: Safira, eu estou procurando Ananias, apóstolo Pedro. Ele passou por aqui? Passou. Veio trazer aqui um dinheiro. O dinheiro da terra, não foi? Foi o dinheiro da terra. Quanto foi que vendeu? 50. Safira, aqueles 2 homens ali na porta acabaram de chegar, sepultaram teu marido e agora você vai. E ela cai dura, morta, na frente da igreja. Pedro diz a Ananias: você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. Pedro diz assim para Ananias: porque o diabo encheu o seu coração, é o que está no texto, porque o diabo encheu o seu coração para mentires ao Espírito Santo do Eterno. Mentir para o Espírito Santo na igreja do Senhor. Aqueles homens ali, Safira, levaram teu marido e agora vão levar você, e você vai ser sepultada lá junto com ele. E ela cai morta na frente da igreja. E o texto diz, e o texto bíblico diz que grande temor desceu sobre a igreja em Jerusalém. Porque não era só cura, poder, não era só salvação, mas era uma igreja que a mentira não entrava, não era suportada. Eu podia falar de Herodes, que deu um discurso e disseram: que grande discurso, e ele não deu glória a Deus. E a Bíblia diz que um verme comeu ele. O rei Herodes morreu comido de bicho porque não deu a glória para Deus. Eu podia falar de Nabucodonosor comendo grama, comendo capim. É aquele que mandou Daniel para a cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo, comendo capim no chão, comendo grama no chão. Deus executa o seu juízo. Na maioria das vezes, Deus nos dá segundas chances. Na maioria das vezes, Deus nos dá muitas segundas chances. Mas a Bíblia Santa nos mostra muitos casos em que Deus não deu segunda chance. Talvez até tenha dado segundas chances para essas pessoas. E não foi a primeira vez que eles fizeram algo do tipo, algo parecido com isso que eles fizeram. Nós não podemos brincar com Deus, nem com as coisas,
de Deus. Olhe para a sua vida agora, curve sua cabeça. E eu pergunto para você: existe alguma coisa que você está fazendo que você sabe que precisa parar? Parar o mais rápido possível. Eu já pequei e Deus me deu uma segunda chance, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas existem muitos casos em que Deus executa o seu juízo. E quando Ele executa o seu juízo, as pessoas não estão mais aqui para contar a história. Uma coisa é errar, pecar. Outra coisa é continuar no erro. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado. Deus é justo. E aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Os que semeiam na carne, colhem para a carne. Os que semeiam no Espírito, colhem no Espírito para a vida eterna. Pergunte a Deus: Senhor, existe algo que eu estou fazendo que eu preciso parar? Ó Espírito Santo de Deus, fala comigo, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, fala com alguém que sabe que deve fazer, que deve confessar o nome de Jesus, que deve se entregar ao Senhor, que deve se consagrar ao Senhor. Santo Deus, no nome do teu Filho Jesus, só o Senhor nos conhece de verdade, por dentro e por fora, porque foi o Senhor que nos criou. A tua palavra diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, e o Senhor vê a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior quanto o exterior. Ó Pai, no nome de Jesus, se existem pessoas aqui que sabem do que elas precisam parar de fazer,
de praticar. Pai, no nome do teu Filho Jesus, dá-lhe toda a fé agora. Dá-lhe toda a coragem agora, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome do teu Santo Filho Jesus. Só o Senhor sabe quem precisava ouvir esta mensagem. Como tem sido os dias de cada um. Ó Deus, ministra com o teu poder, dando-lhe fé, dando-lhe forças para continuar, para te agradecer pelas segundas chances, pelas terceiras chances que o Senhor nos dá, pelas quartas chances, quintas chances, mas sabendo todos nós que o Senhor enviará o teu Filho Jesus e Ele vai julgar este mundo, e Ele virá para nos julgar, e nós prestaremos contas da nossa vida, da nossa alma e da nossa entrega ao Senhor. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê fé e coragem para abandonar o que você precisa abandonar. No nome de Jesus. Com a oração silenciosa, estaremos nos despedindo.